Olá pessoal, boa noite, eu sou Ed Born, sejam muito bem-vindos à nossa live e hoje nós vamos falar sobre Mnemonics, uma técnica de memorização que você vai poder aproveitar para praticar inglês e outros idiomas também. Mas para a gente falar de Mnemonics é importante entender que memorizar é completamente diferente de decorar, ok? Quando nós pensamos em falar inglês ou algum outro idioma, a gente precisa se lembrar, levar em consideração que o idioma é uma habilidade automática, é uma habilidade de fala que está muito mais relacionada com a nossa memória motora, ou seja, estarmos acostumados a falar, a entender e a pronunciar automaticamente. Isso é muito mais importante do que entender em si, do que entender o idioma, do que apenas estudar, ok? Diego, boa noite, Diego, seja bem-vindo à nossa live. Hoje nós vamos falar sobre Mnemonics. Vou compartilhar com vocês essa estratégia de memorização que eu venho utilizando já há alguns anos para ensinar os alunos a desenvolver a comunicação de forma rápida, de forma simples, de forma prática. Vocês podem aproveitar isso, então, não somente para o inglês, que é o nosso foco, mas também para o desenvolvimento de outros idiomas, ok? Toda sexta-feira, nós estamos aqui ao vivo, às 7h30 da noite, falando de inglês, ensinando inglês, falando de estratégia, memorização, aulas de inglês de modo geral, toda sexta-feira, às 7h30 da noite. Então clique. Muito chiado, aqui o Diego está me falando que tem muito chiado no microfone. Vê se melhorou, Diego. Deixa eu alterar uma configuração aqui. Tá me ouvindo bem agora? Ok. Toda sexta-feira estamos aqui então, às 7h30 da noite, falando de inglês, ensinando inglês para vocês, falando de técnica de memorização, aulas grátis, de forma rápida, simples. Então, curta a página, me siga nas redes sociais para que você receba conteúdo todos os dias e as notificações das nossas lives e dos nossos vídeos no canal, ok? Bom, Mnemonics, uma estratégia que nós podemos utilizar para aprender inglês ou outro idioma de forma rápida, de forma direta, levando em consideração que nós estamos falando sobre memorização. Então, e sobre comunicação também, né, que é muito mais importante do que entender em si. Então, se comunicar é o primeiro passo, você ser capaz de entender o que uma pessoa está falando em outro idioma, pelo menos a maior parte daquilo, e ser capaz de expressar a maior parte das suas ideias de forma automática, de forma simples, já estando treinado, já tendo elaborado tudo isso. Essa questão de elaboração é uma coisa que eu gosto muito de falar, porque é uma estratégia muito rápida, onde você pode, através do entendimento de como é que a gente aprendeu a falar, você pode desenvolver a sua fala, seu speaking, de maneira mais rápida. Tudo aquilo que você consegue falar, você também consegue entender, ok? Então, assim, listening versus speaking. Entender é muito mais fácil do que falar. Porque se você tem um bom vocabulário, se você tem um bom nível de inglês, você é capaz de entender o que uma pessoa está falando se ela disser alguma palavra que você não conhece. Você consegue inferir o significado dessa palavra pelo contexto daquilo que está sendo falado. E você consegue, então, absorver essa palavra. Mesmo que você não entenda o que significa, você pode, através da própria comunicação, você pode perguntar em inglês para a pessoa, você pode se comunicar e absorver aquela palavra. Só que quando você tem que falar alguma coisa partindo de você, não tem como você criar uma palavra. Se você não sabe aquilo, você vai ter que falar de outra forma. Portanto, o listening sempre vai puxar o speaking, sempre vai ser o canal principal de aprendizado. Coisa que na maioria das escolas eu vejo que, infelizmente, nos métodos de modo geral, que são mais focados em estudo, é mais direcionado para o reading, para o visual, quando, na verdade, o canal mais importante que precisa ser desenvolvido é o listening, porque ouvir, quem não ouve não fala, né?
Então, o listening, ele é o nosso canal principal porque nós somos referenciais. Nós espelhamos aquilo que a gente ouve e aquilo que a gente vê. Então, o listening tem uma importância muito grande e ele faz parte da mnemotécnica, mnemonics. Quando nós falamos de mnemotécnica, mnemônica ou, em inglês, mnemonics, nós podemos fazer isso de várias formas, né? Nós estamos levando em consideração que nós vamos memorizar e trabalhar muito mais a parte da memória motora, ou seja, da nossa pronúncia, do nosso listening, e ser capaz de ligar o nosso pensamento àquela ideia. Ou seja, você ser capaz de pensar em inglês sem ter que ficar traduzindo. Então, a mnemonics é uma estratégia que pode ser feita de várias formas, que permite que você fale de uma maneira mais direta, você aprenda de uma maneira mais rápida, ok? Gisele Bezerra, boa noite. Daniel, boa noite, Daniel. Seja muito bem-vindo à nossa live. Toda sexta-feira nós estamos aqui, ao vivo, ensinando inglês, falando de técnicas de ensino, debatendo, falando sobre memorização e processo de aprendizagem acelerada, quando se referindo a idiomas, ok? Listening, então, nosso canal principal. É muito importante que você tenha, então, um áudio, um material em que você possa ouvir com uma pronúncia correta, uma pronúncia de preferência nativa, ok? Notem que eu falei pronúncia e não sotaque, são duas coisas diferentes. A sua pronúncia deve estar correta, mas o sotaque, ele não dá para definir o que seria um sotaque correto, já que o sotaque ele é um ritmo natural, quase que uma melodia, que permite com que você fale automaticamente dentro dele e todo mundo tem sotaque, senão a gente não falaria nenhum idioma. A entonação que a gente coloca, quase que uma melodia, é um sotaque. Você pode modelar o seu sotaque dentro do inglês que você gosta, inglês britânico, inglês americano, de determinada região, porém, você acaba tendo ainda o seu sotaque nativo, exceto algumas pessoas que têm uma facilidade muito grande, têm um listening muito bom. O Douglas Carlos está me perguntando se existe treino para sotaque. Uma ótima pergunta, Douglas. Olha só, a própria mnemotécnica, ela de certa forma treina você com um sotaque próximo do áudio que você está ouvindo, porque você vai modelar aquele áudio. Então, é assim, não é tão importante você ter um sotaque próximo de um nativo, mas é muito mais legal você conseguir falar com um sotaque próximo. Como nós somos referenciais, quanto mais a gente ouve, depois de uma certa carga horária, ouvindo e repetindo, a tendência é que a gente repita, a gente modele, inclusive, a modulação, a forma como a gente fala, né? As nossas nuances. Então, repetindo, a tendência é que você modele a sua nuance na hora de falar. Mas é claro que sempre vai ter uma palavra ou outra que você vai falar meio arrastado, que você vai falar trazendo a sua memória motora do seu idioma nativo. E o brasileiro, ele tem, por exemplo, no português, nós temos a tendência de colocar o i no final de... nós temos a tendência de colocar o i no final de palavras com sons mudos, né? Por exemplo, o Facebook. A gente não fala Facebook, a gente fala Facebook. E a gente fala Facebook ao invés de Facebook. E a tendência é que a gente traga isso para o inglês quando nós vamos aprender, tá? É possível? Sim, é possível se aproximar de um sotaque nativo, porém, a maioria das pessoas vai sim ter um pouco do sotaque brasileiro, você vai falar com sotaque brasileiro sim, tá? Existem algumas exceções de pessoas mais auditivas que têm uma capacidade de modelar mais fácil, ok? Já conheci algumas pessoas, tanto estrangeiros que falam português, falando com um sotaque muito parecido, que não daria nem para identificar, como também brasileiros que vão aprender inglês e conseguem esse desenvolvimento mais rápido através do listening, ok? Então, você vai precisar de um listening, de um material que você pode utilizar esse material
através, por exemplo, de livros da Macmillan Readers, que são tem outras editoras também que fazem, que eles categorizam as histórias, eles recontam as histórias, por exemplo, Alice no País das Maravilhas, O Homem da Máscara de Ferro, só que eles categorizam por níveis. Então eles contam uma história de um jeito mais simples, utilizando 600 palavras, utilizando 1000 palavras de modo geral, dando um vocabulário mais adolescente. E você consegue, através do áudio, fazer esse trabalho que eu vou falar para vocês como que pode ser feito, né? Algumas maneiras. É claro que você também pode trabalhar ao mesmo tempo o reading. Embora o reading não seja o canal principal, porque tem muita gente que às vezes estuda inglês e sabe um pouco, mas ele consegue ler. E quando você está lendo, você tem tempo suficiente para analisar, você tem tempo para pensar naquilo e até mesmo descobrir. Então, o reading é uma habilidade muito mais consciente. Acontece que quando a gente fala, quando a gente conversa com uma pessoa, a gente não tem esse tempo, né? Tudo muito rápido, muito automático. Então, ou você está treinado para entender e para falar, ou você não vai conseguir, porque essa é uma habilidade muito mais subconsciente, que está muito mais relacionado com a memória motora, principalmente na fala. Então, mas você pode aproveitar o reading e o listening ao mesmo tempo, tá? Então, Douglas, eu respondi sua pergunta. Se ficou alguma dúvida, deixem aqui nos comentários as dúvidas, perguntas referente ao nosso tema, a mnemônica, que nós vamos conversar sobre isso, vamos debater da melhor forma possível, tá? Então, se não ficou claro a minha resposta, deixa aqui nos comentários, tá certo, Douglas? Então, listening e reading podem ser utilizados ao mesmo tempo. De forma que, quando você está lendo aquilo que você está ouvindo, você vai ter... O Douglas diz muito bem respondido, obrigado. Eu que agradeço, Douglas. Fique à vontade para deixar qualquer pergunta aqui nos comentários. Então, eu estava dizendo que o listening e o reading podem ser utilizados ao mesmo tempo, porque quando você está lendo alguma coisa e ouvindo ao mesmo tempo, a tendência é que você absorva mais, porque você está colocando mais do que um sentido seu ao mesmo tempo naquilo lá. Então é muito mais rápido você, ao invés de você ler um livro primeiro e depois treinar listening, assistindo filmes, você fazer isso ao mesmo tempo. Então você vai ter uma absorção um pouco mais rápida e vai estar trabalhando as duas habilidades também, ok? Principalmente porque o inglês, as palavras, elas podem ser pronunciadas de uma forma completamente diferente daquela que está escrita. Então nós vamos ter, e às vezes, situações em que a mesma palavra ela vai ser escrita do mesmo jeito, mas ela vai ser pronunciada diferente. Por exemplo, present ou present, dependendo da situação. Quando você dá um presente para alguém, present. Ou quando você apresenta algo, apresenta um trabalho, I'm gonna present you something. E outras palavras também, como o verbo ler, né? O verbo to read. Se eu digo que eu leio livros, eu digo I read books. Mas no passado, I read books. Mas a escrita é a mesma. Então o inglês ele depende muito realmente do listening. Você precisa de fato ouvir. Né? O Diego me diz que ainda não entende o que é mnemônica. Olha, mnemônica é uma estratégia de memorização. É uma estratégia de memorização, onde você pode trabalhar os seus sentidos visual, auditivo e sinestésico ao mesmo tempo para aprender, para desenvolver as habilidades mais rapidamente, ok? Então, você pode utilizar, fazer a mnemotécnica, a mnemônica, de várias formas diferentes, tá? Então, uma das estratégias é você ter um material de reading e listening, aonde você vê e ouve ao mesmo tempo. Porém, você precisa repetir isso, tá? Repetir que eu falo é assim, quando nós falamos português, se a gente parar para pensar,
nós utilizamos a mesma palavra todos os dias, as mesmas frases todos os dias, né? Quando, por exemplo, são padrões, todo dia a gente fala bom dia, todo dia a gente fala e aí, como você tá, enfim. Inglês também, você precisa repetir, isso precisa fazer parte da sua rotina, né? Quando você, e essa repetição, ela vem através do listening também. Quando você coloca o inglês todos os dias na sua vida, pelo menos 15 minutos por dia, você começa a fazer essa memorização. Mas você pode transformar isso numa estratégia mais rápida, tá? Então, a mnemônica é uma estratégia de memorização utilizando os sentidos visual, auditivo e sinestésico, sistema VAC, tá? Como você vai fazer isso? Você pode fazer isso de várias formas, ok? Bom, listening, reading, você precisa desenvolver 4 habilidades. Listening, reading, o speaking e o writing, sua capacidade de escrever. Você também precisa saber escrever com confiança em inglês. E de que forma você pode aplicar o listening, reading, speaking e writing skills na mnemônica, né? Bom, se você pode, partindo do princípio que o listening é o canal principal, apenas ler e ouvir algumas vezes o mesmo texto. Então, se você tem uma história em que você tem um áudio de um americano ou de uma pessoa muito fluente gravado e você tem ele escrito exatamente, você pode ouvir isso de 5, 10 vezes seguidas antes de começar a repetir, antes de começar a modelar a sua pronúncia. Quando você utiliza os 3 sentidos ao mesmo tempo, ou seja, listening, reading e speaking, você absorve ainda mais do que você simplesmente do que se você estivesse ouvindo e lendo ao mesmo tempo, tá? Eu sei que muita gente vai falar, mas você precisa primeiro, né, aprender uma habilidade, reading, depois você vai ouvir. Mas você pode sim trabalhar tudo isso ao mesmo tempo, de uma forma estratégica, começando pelo listening e fazer esse processo de uma maneira muito mais rápida, tá? Então, você pode, por exemplo, pegar um texto qualquer, um texto que tenha lá 5 minutos de áudio, mais ou menos. Em 5 minutos de áudio, você tem bastante conteúdo, muitos padrões que se repetem todos os dias. E aí você começa a ouvir e a ler ao mesmo tempo. Você pode fazer isso umas 10 vezes, por exemplo. É claro que você não precisa fazer isso de uma vez. Você pode repetir de várias formas, né? Através de uma repetição sequencial, que é quando você faz uma atrás da outra. E isso é bom para que você possa desenvolver mais rápido a questão do speaking, memória motora, né? Quando você repete e fala várias vezes seguidas alguma coisa. Só que também você pode utilizar repetição espaçada. Então, a repetição espaçada seria você fazer isso em dias diferentes, com intervalos diferentes. A repetição espaçada ajuda você a linkar o seu pensamento àquela ideia, ou seja, partir de você, a você conseguir ter segurança na hora de falar. Sendo assim, é melhor que você divida isso em vários dias. 7 dias, por exemplo. Então, você vai trabalhar com o mesmo conteúdo, durante 7 dias. Você pode dividir isso de várias formas. Por exemplo, nos 2 primeiros dias, você vê e ouve ao mesmo tempo somente, ou você pode simplesmente no primeiro dia ver e ler, e depois no segundo você pode no primeiro dia ouvir e ler ao mesmo tempo. No segundo dia talvez só ouvir, se você quiser também trabalhar só com listening. E a partir do 3º ou do 4º dia começar então o speaking, começar a repetir em voz baixa e depois repetir em voz alta algumas vezes também, tá? E no final, você, então, escreve aquele conteúdo. Você pode fazer isso simplesmente copiando aquele conteúdo e você vai estar sinestesiando. Sempre que você escreve alguma coisa, você absorve aquela informação, você aprofunda ela mais, porque o movimento de escrita gera a sensação. Então, sempre que você escreve de próprio punho, você absorve mais aquela informação. Isso não acontece quando você digita, tá? Você usa o mesmo dedo para várias teclas. Mas esse processo ele pode ser mais eficaz se você fizer isso simplesmente ouvindo aquele áudio e tomando como um ditado, por exemplo. Você pausa aquelas frases e reescreve aquilo no processo final e depois corrige as palavras que você errou.
Terminando esse processo, você então vai para um outro conteúdo, um outro capítulo, talvez, do livro que você esteja lendo, com áudio, né? E dessa forma você vai incorporando inglês ao seu dia a dia, tá? Então, esta é uma estratégia, esta é uma forma de você desenvolver as habilidades, de você treinar o seu listening e entender claramente aquilo que está sendo pronunciado, tá? Não somente o significado daquilo, você pode fazer esse trabalho sem estar entendendo o que aquilo significa, porque existe uma questão também quando a gente aprende um idioma novo, que é a diferença de frequência do idioma. Quando, por exemplo, alguém que está aprendendo inglês ouve um americano falar e escuta somente um emaranhado de sons, e onde ele não consegue identificar qual palavra ele pronunciou. Então isso vai acontecer porque o seu ouvido não está treinado a pegar aquelas frequências. Então quanto mais você ouvir, mais você vai desenvolvendo também a sua capacidade de captar essas frequências. E mais claramente você vai saber o que ele está dizendo, mesmo que você não saiba o que significa. Quando você já está acostumado a entender algo, fica muito mais fácil você depois descobrir o significado daquela palavra, ok? Bom, então, mnemônica, nós podemos treinar desta forma, 15 minutos por dia, 30 minutos por dia, vai depender do quanto você quer desenvolver, do quanto tempo você tem disponível para isso, mas o importante é que você tenha essa rotina, que você consiga fazer isso diariamente, é muito mais eficaz fazer 15 minutos todos os dias do que fazer 1 hora num dia e pular 2 depois, para depois fazer de novo alguma prática. Então ele tem que estar dentro do seu dia a dia para que se torne uma memorização, para que saia do campo do que seria decorar e passe para o campo do que seria memorizar. E quando você memoriza, você não esquece mais. Então, tudo que a gente faz relacionado a habilidades motoras, a gente memoriza. Então, aprender a nadar, andar de bicicleta, pode passar o tempo que for. O próprio português, quando a gente fala, outros idiomas, nós falamos de maneira automática, então isso acaba ficando gravado quando nós utilizamos essas estratégias, tá? Algumas delas. Desenvolver as habilidades e as capacidades de se falar é muito importante, porque você precisa conseguir falar. Senão, por mais que você entenda, tudo vira um trava-línguas, um tongue twister. E realmente a sua língua, o seu maxilar precisa estar acostumado a pronunciar daquela forma. O inglês tem sons diferentes que não temos no português. O som do TH, por exemplo, o som do R, do L, que é mais forte, né? De thanks, that, sons que você tem que se acostumar a falar, pronunciar para ter segurança depois na hora de conversar com alguém, tá? E quando nós falamos de memorização, uma coisa que eu considero muito importante é você sempre aprender frases ao invés de palavras separadas, ok? Always learn phrases and never separated words. Por quê? Porque quando nós colocamos em frases, nós fazemos junções que o cérebro interpreta diferente daquilo que está escrito, daquela palavra separada. Então, nós pensamos por estruturas completas, por frases completas. Então, é mais rápido, toda vez que você aprender uma palavra nova, você criar uma frase com aquilo, de preferência relacionado ao seu dia a dia, à sua vida, e criar um áudio daquilo para que você possa aprofundar ela. É muito mais significativo do que você somente aprender o que aquela palavra significa, porque palavras vão depender de contextos, né? E por falar em palavras, se você não faz isso, se você não aprende as frases completas, começa a acontecer assim, você utilizar, às vezes, você se comunica, né? Você precisa, primeiro passo, aprender a se comunicar. Mas você pode colocar uma palavra, às vezes, no lugar errado, uma tradução errada, ou até mesmo utilizar algumas palavras que nós utilizamos no inglês que são erradas, né, em relação ao inglês. Né? Por exemplo, quando a gente fala underline, né, você vai falar o seu e-mail, você fala, my e-mail is add underline. Só que em inglês, underline seria sublinhar uma palavra. Neste caso, deveria ser underscore. Underscore. Que foi traduzido para underline por alguma razão para o português. E se você não se acostuma a falar a frase inteira, a tendência é que você fale underline na hora de pronunciar. Ou a sua frase, né?
Ou então, quando a Gisele me disse que eu já tentei aprender inglês em escola, mas não consegui evoluir. Pois é, Gisele, isso acontece com muita gente, né? A maioria das escolas no Brasil, elas são baseadas em métodos onde você estuda inglês. Só que eu vivo dizendo para os meus alunos e para as pessoas que se você quer aprender um outro idioma, a primeira coisa que você tem que fazer é parar de estudar. Por quê? Porque você precisa desenvolver uma habilidade, você precisa se acostumar a ouvir primeiro, você precisa se acostumar a pronunciar primeiro, depois entender aquilo que você está ouvindo, aquilo que você está pronunciando. Aí sim você começa a pensar em inglês e a expressar as suas próprias ideias através disso, tá? Então, a mnemônica ela vai te ajudar a desenvolver as habilidades. Mas existem outras estratégias que vão te auxiliar a pensar em inglês e a se expressar de forma clara, tá? Então, já começa tudo errado lá na quinta série, né? Porque primeiro que já começa estudando inglês. Então, imagina você indo para a academia, ao invés de treinar, você estudar tudo que tem lá. Não faz muito sentido. Então, o brasileiro, ele aprende muito sobre inglês, mas acaba não desenvolvendo aquilo que precisa desenvolver, não por culpa dele mesmo, mas pelos métodos que são muito mais baseados em estudo e muito mais baseados em reading, porque é muito mais fácil dar aula utilizando reading. É muito mais fácil preparar uma aula onde o aluno tem que ler, onde ele vai conseguir entender mais rápido, porque ele vai ter tempo para pensar naquilo, com menos repetição. E ele vai ter a sensação de que aprendeu, mas na hora que ele for assistir um programa, um filme qualquer, uma série em inglês, ele vai ter dificuldade de entender, muitas vezes nem vai entender nada, principalmente quando for ouvir uma música, que além de tudo, a música ela tem a entonação já vai ser diferente, porque ninguém fala cantando, né? E ele vai ter também expressões que você pode entender, mas precisa estar familiarizado com a cultura para saber o que aquilo quer dizer, o que ele quis dizer através daquilo, né? Então, é por isso que nas escolas a maioria das pessoas estudam, não consegue evoluir, e aí acontece um outro problema que a pessoa desenvolve o bloqueio, né? Ela começa a acreditar que ela não consegue, que ela tem dificuldade de aprender, quando na verdade o método dela acabou atrapalhando tudo, né? Como que você vai falar com alguém através de estudo? Imagina a pessoa falando inglês para você e você estudou gramática. Aí você vai ficar, você só estudou gramática. Aí você vai ficar analisando tudo que a pessoa falou, você vai ter que traduzir para o português, depois você, do português, vai ter que pensar de novo em português, traduzir para o inglês. Você não vai... Vai ser difícil, e aí é natural que a pessoa ache que ela não consiga, que o inglês é difícil, né? E aí cai nessas coisas, utilizando palavras que... Ele aprendeu decorando palavras, então acaba falando de uma maneira assim, utilizando palavras que não estão relacionadas. Podem utilizar também falsos cognatos, né? Eu ouço muita gente falar pretend, no sentido de pretender alguma coisa. Por exemplo, eu pretendo estudar inglês, e brasileiro muitas vezes fala I pretend to study English. Acontece que pretend significa fingir, né? Ele deveria dizer intend, de intention, I intend to study English. Isso seria resolvido, seria solucionado se ele tivesse se acostumado com a frase completa. Se ele tivesse aprendido, estando acostumado com a frase completa, como uma pessoa dizendo I intend to study English, soaria natural ele falar, ele buscaria essa informação na hora de falar muito mais naturalmente. E pretend soaria estranho, tá? Então é por isso que você precisa praticar, e é por isso que o listening ele é muito mais importante do que qualquer outra habilidade, embora o speaking esteja relacionado com ele, tá? Existem outras palavras também que são utilizadas, que foram traduzidas de uma forma, mas que não é assim em inglês, né? O caso, por exemplo, de mouse, o rato doméstico, né? Que o plural em inglês é mice, e não mouses. Só que em português nós temos o mouse, que acaba sendo mouses também. Se você não estiver acostumado novamente com os padrões, a tendência é que você utilize dessa forma, as pessoas vão te entender, mas
o ideal é que você fale corretamente, né? Ou pelo menos o mais correto possível. Ao mesmo tempo que você deve se permitir errar, porque todo mundo erra em algum momento, né? O americano erra também, fala errado também, e a gente fala errado sim em português. E eles também, quando vão aprender português, eles falam errado, eles falam com sotaque arrastado, mas o importante é a comunicação, é o treino. Quando você fala, quanto mais você ouvir falar, mais rápido você desenvolve, ok? Então, mnemotécnica, a mnemônica, ela está relacionada diretamente com a prática, com você ter uma estratégia onde você vai ouvir e vai repetir aquilo, tá? Muito bem. Então imagina você, por exemplo, tendo que pensar, tendo que aprender através de estudos, levaria mais tempo até você entender aquilo e no final das contas você acaba não utilizando, ok? Parece que voltamos à nossa conexão. Ok, estamos de volta, muito bem. Tivemos uma queda na nossa conexão aqui. Eu estava dizendo, falando sobre, né, a importância de você ter uma estratégia onde você treina em primeiro lugar. Agora, é importante estudar gramática? Olha, depois que você já se comunica, sim, porque vai te ajudar, sim, a entender o idioma, a melhorar o seu inglês, se tornar melhor naquilo que você fala. Mas nunca como ponto de partida, né? Porque você não está fazendo isso de uma forma natural, quando você vai apenas através da gramática em si, né? Então imagine frases, vamos, por exemplo, if you mix blue and yellow, you will get green. Get green. Ok. Então, if you mix blue and yellow, you'll get green. Ok. É muito mais fácil você se acostumar primeiro. A ouvir essa frase completa, a repetir essa frase completa e depois escrever ela, do que você ficar simplesmente decorando que if significa o se, né? Se você misturar, if you mix, é uma condição. This is conditional. You will get green, aí você descobre que o inglês não tem verbo conjugado no futuro, por exemplo. Como no português você fala estudo, estudarei. Em inglês isso não acontece. Você vai ter, então, uma palavra que vai transformar ele no futuro, né? I study, e uma das formas de se dizer no futuro, I will study. Então, will vai transformar um verbo no futuro, um modal verb que vai dizer para você que ele está no futuro, né? Agora, é muito mais fácil você se acostumar que will get green está no futuro e repetir isso do que ficar estudando que o will transforma um verbo no futuro. Porque isso é diferente do português, então vai criar resistência também. Você achar que, mas o inglês é difícil porque não tem verbo no futuro, e eu já ouvi esse tipo de coisa. É muito mais fácil você se acostumar com um padrão e repetir aquilo, e aprofundando essa informação através do seu listening e através do repeat, de speaking, né? Você repetir aquilo, ok? Então, quando nós falamos if you mix blue and yellow, you'll get green, eu estou dizendo algo que ele é certeza. Se eu fizer algo, a outra vai acontecer. Uma coisa está relacionada com a outra. Então, if you mix blue and yellow, you'll get green. Se você fizer isso, se você misturar o azul e o amarelo, você vai obter o verde, ok? Mas eu também poderia falar alguma coisa assim, por exemplo, if I had money, I would buy a new car. I would buy a new car. Então, if I had money, I would buy a new car. Ok. Mesma coisa, né? Dentro desse contexto, se você se acostuma com uma condição agora em que lá no passado tem uma possibilidade remota de acontecer, if I had money, se eu tivesse dinheiro, eu compraria um carro novo. Aí você descobre que o would, ele transforma um verbo no condicional, que seria aqueles verbos que a gente fala gostaria, faria, né? Torna até mais educado. Então, would like, por exemplo, o verbo gostar se transforma em gostaria, would like. É muito mais fácil você primeiro se acostumar a falar dessa forma e descobrir que o would like é mais educado, que o would buy é uma condição, né? Do que simplesmente ficar estudando e decorando que o would é o passado de will, que são phrasal verbs, que transforma ele no condicional. Então,
Para a mente, né, isso não tem muito sentido. Então, if I had money, I would buy a new car. Uma situação assim, só se eu tivesse dinheiro eu faria, mas já tem uma possibilidade mais remota de acontecer. No primeiro exemplo, if you mix blue and yellow, you'll get green, a possibilidade ela é total. Desde que você faça uma coisa, a outra vai acontecer, depende de você. Agora, if I had money, I would buy a new car. Já não depende tanto de você assim, né? Depende de outras condições e a estrutura que a gente utiliza para falar isso acaba sendo diferente da primeira, tá? Não dá para ficar aprendendo inglês estudando essas coisas. Tudo bem, você vai ficar alguns anos ali estudando na escola, mas nós estamos falando de excelência, de você aprender da forma mais rápida possível, aprender a se comunicar e aprender a entender o que as pessoas estão falando da forma mais rápida possível, da forma mais simples e eficaz possível. Então, assim, para a gente fazer isso, a gente tem que mudar essa estratégia. Não é estudando que você vai conseguir fazer isso rápido, mas se acostumando com ela primeiro, né? Da mesma forma que você se acostumou com o português quando você era criança. Então, imagina você lá pequenininho, você acabou de nascer, chegou aqui no Brasil, no mundo, chegou, as pessoas estão falando à sua volta o tempo todo, você não entende nada, mas ninguém está explicando para você através de gramática ou coisa parecida, né? Na hora que você percebe, você simplesmente já está se comunicando, está entendendo, e curiosamente a gente só lembra da nossa vida a partir do momento que a gente fala. Então a memória está relacionada diretamente com a fala. Portanto, você deve sim contextualizar o seu aprendizado, ou seja, colocar experiências suas naquilo que você está falando. Que é quando você pega, por exemplo, um texto em português ali e começa a explicar aquilo em inglês. Ou quando você começa a conversar com alguém, explicar algo que aconteceu. Ou quando você pega uma palavra e escreve e transforma numa frase com coisas relacionadas ao seu dia a dia, também você começa a contextualizar e criar memória através daquilo. E a mnemotécnica também, né, ou mnemônica, você pode chamar de várias formas, ela também faz com que você comece a contextualizar isso, criar memória e a partir dali tornar aquilo natural para você. Então nós estamos falando de excelência. Para alcançar a excelência, você deve praticar e não ficar estudando. Então se acostume a ouvir if you mix blue and yellow, you'll get green. Frase completa, inclusive, porque se você analisar, e depende do sotaque de cada um, obviamente, mas você junta as palavras, come algumas letras, modifica algumas, seu cérebro ele vai gravar aquela estrutura toda, a gente pensa por frases completas, né? Ninguém chega para você e fala assim, Diego, chuva, e vai embora, né, Diego? Ninguém fala dessa forma, a gente fala por frases completas, né? Eu acho que vai chover, por exemplo. Aí você consegue criar uma ideia e buscar uma memória através daquilo. Então se acostume a ouvir sem se preocupar com erros, porque é necessário errar, com frases e padrões, tá? If you mix blue and yellow, you'll get green. Então é algo que você tem certeza que acontecerá. If I had money, I would buy a new car. Então é uma situação que já tem chance, mas não é tão alta assim de acontecer, mas eu posso pensar em outro exemplo que eu colocaria o with de uma forma prática ao invés de estudo, que seria uma situação assim, ó. If I had studied more, I would have passed that exam. Exam here, okay. Então if I had studied more, I would have passed that exam. Então, o que eu quis dizer aqui, né? Já não dá mais para acontecer, mesmo se eu tivesse estudado mais, seria uma tradução meio pé da letra. Se eu tivesse estudado mais, eu teria passado no exame, naquele exame. Então, olha só. Então, if I had studied more, I would have passed that exam. Significa que não adianta mais agora, o teste já foi e o percentual de chance que você tem disso acontecer é 0%. Então, mesmo que você estude mais, você não vai mais passar no exame. Acontece que para expressar esta ideia, nós temos uma estrutura gramatical diferente. E aí nós voltamos naquele ponto, né? Se você ficar estudando isso, você não vai lembrar depois disso. Como que você vai lembrar? If I had studied more, eu tenho que colocar o had, então, porque o had, na verdade, ele é past perfect. Então, eu tenho um passado perfeito que eu tenho que utilizar o would have, que é um conditional perfect, e aí já bugou sua mente, já, porque na prática não é assim que funciona, né?
Quando você está me ouvindo agora falar português aqui para você, você não está analisando, ele está usando agora o simple present, está usando o presente, o pretérito do indicativo mais que perfeito, do imperfeito, que eu nem sei o que é. E isso não acontece, você simplesmente entende automaticamente o que eu estou falando, porque você sente o que eu estou falando, você já disse todos os padrões que eu falo, você já vivenciou, você tem memórias relacionadas, você já ouviu várias vezes, já escreveu, já falou. E é por isso que você entende automaticamente, porque você sente, né? Sentir é algo sinestésico. Então, quando você vai falar português, você simplesmente sente e fala automaticamente que você já tem memória motora. Então, como que a gente pode desenvolver isso, né? Que tipo de prática, obviamente? Você pode trazer do visual para o auditivo sinestésico, né? Uma das estratégias é assim, você tem um professor que vai te auxiliar e você ter um texto em português, algo que cria a memória para você, e você tenha que explicar em inglês, desde que você não pronuncie aquilo em português, em voz alta, tá? Onde você tem que explicar e a pessoa te ajude a descobrir como se diz aquilo em inglês, você repete aquilo e depois você pode criar um contexto de audiovisual, uma gravação, por exemplo, que o seu professor poderia fazer, com as frases escritas, elas gravadas também, onde você vai fazer então a mnemônica, mnemonics, na sua casa diariamente, ou seja, ouvir aquilo algumas vezes por dia, depois começar a repetir e depois repete em voz alta para você adquirir confiança, criar memória e escrever aquilo depois, tá? Então, desta forma, você começa a se familiarizar rapidamente com tudo que está sendo dito e você vai notar, inclusive, que quando você estiver assistindo um seriado, tipo no History, The Prophet ou alguns outros que tem, quando ele falar algum padrão, alguma coisa que você já conhece, você vai conseguir identificar dentro daquela frase, dentro daquele contexto, tá? Isso tem a ver com uma parte da nossa mente que continua trabalhando para te levar ao objetivo daquilo. E isso também tem a ver com o aprendizado, né? Que é quando você fala assim, vou comprar um carro agora, carro novo, aí você vai na rua, parece que todo mundo resolveu comprar aquele carro, você começa a ver em toda parte. É que a sua mente começa a chamar a sua atenção agora para te mostrar, para te ajudar a levar até aquele objetivo que você quer. Então, quando você começa a fazer isso também, você começa a identificar isso nas coisas que você vê ou você ouve, tá? Agora, então, ao invés de você ficar estudando esse tipo de coisa, é muito mais fácil você memorizar numa situação sua, uma situação em que você vivenciou, né? Se eu tivesse dado mais, eu teria passado no teste. E aí você se acostumar com a frase toda. If I had studied more, I would have passed that exam. Às vezes o brasileiro vai falar isso, ele fala, if I studied more, I would have passed that exam. É compreensível, né? Mas não estaria necessariamente correto. Por quê? Porque ele está pensando como ele falaria em português, né? Quando você fala, por exemplo, assim, if I had the money, if I had the money, tem o had duas vezes mesmo, I would have bought that car. Então, if I had the money, seria talvez uma tradução mais próxima para o português. Boa noite, Fernando, seja bem-vindo à nossa live. Estamos falando de mnemônica hoje, estratégias de memorização e desenvolvimento das 4 habilidades do inglês de forma rápida, tá? Então, se você fala if I had the money, seria algo como se você dissesse assim, se eu tivera, né, dinheiro, uma tradução mais próxima. Acontece que no dia a dia a gente não fala tivera. Então, se você for aprender por tradução, como que você fala se eu tivesse, né? E aí você vai traduzir if I had the money, I would have bought that car. Compreensível, mas faltou, assim, dentro do que estaria correto numa estrutura, faltou o had. Um outro erro que nós brasileiros cometemos na hora de aprender inglês é utilizar o have no sentido de existir algo. Isso eu escuto muito as pessoas falarem, né? Obrigado, Fernando. Fernando aqui disse que é uma live ótima, de qualidade. Agradeço, Fernando. Toda sexta-feira nós estamos aqui ao vivo, às 7h30 da noite, ensinando inglês de forma rápida, fácil e simples. Então,
Curta a página, me siga nas redes sociais para que vocês recebam conteúdos todos os dias e acompanhem as lives com aulas grátis, aulas ao vivo, com técnicas de memorização e de aprendizado. Eu estava dizendo sobre um erro que os brasileiros cometem, né? Porque quando a gente fala português, às vezes se fala assim, tem alguém chamando você no portão. Só que esse tem deveria ser o do verbo haver, talvez, né? Mas ninguém fala, eu nunca escutei ninguém falar há uma pessoa te chamando. As pessoas falam tem. E aí, se você aprende com algumas abordagens, né, através de tradução e tudo mais, a tendência é que você traduza esse tem para have. E aí você fala assim, por exemplo, have a car in the garage. Ou garage, depende do sotaque. Garage, da região que você vive. Só que isso aqui está errado, né? Porque um nativo vai entender assim, have, ele vai dizer como se você tivesse, né? I have a car in the garage. Instead of there is, deveria ser there's a car ou there is a car in the garage. There's, no lugar de have. É muito comum, então. Então, nós podemos eliminar todos esses problemas de aprendizado através de memorização, através de mnemotécnica ou mnemônica, onde você cria uma estratégia de audiovisual, onde você começa ouvindo e lendo, depois começa a repetir aquilo, feito em dias diferentes, e depois escrevendo aquilo de alguma forma, seja copiando, seja criando um contexto seu também relacionado com aquilo, falando sobre aquilo lá, ou tomando como ditado, whatever. E depois, sim, você pode estudar a gramática daquilo para te ajudar, com certeza, mas nunca o contrário, como é feito porque pela maioria dos métodos, né? Porque foi assim que nós aprendemos, que foi, pelo menos, ensinado para a maioria das pessoas, começando lá na 5ª série, inclusive, né? Você sendo cobrado através de provas de uma coisa que nem foi te ensinada. Aí, lógico que você não vai, em muitos casos, corresponder àquilo que se espera e vai achar que não sabe, vai criar um bloqueio que não precisaria existir se você fizesse isso de maneira automática. Então, comece a colocar em prática tudo isso, comece a deixar de estudar inglês e a praticar dessa forma. Adquira textos. Você pode fazer isso com vídeos? Pode, desde que você tenha ali algo que você possa te ajudar a ler, né? Uma legenda que esteja muito fiel àquilo que ele está falando. Dá para fazer isso também com seriados tipo Friends. Mas é lógico que se você está começando agora, Friends, seriados vão falar um pouco rápido. Então é melhor que você tenha algo mais simples, um inglês mais simples, para que você possa entender primeiramente. Né? Você vai aprender quando você entende, ok? Agora, com a tradução, a legenda em português não vai ajudar muito nesse aspecto, né? Nesse tipo de desenvolvimento, porque o resultado final é que você está pensando em português, ok? Então, resumindo a nossa live de hoje sobre mnemonics. Mnemonics é a estratégia de memorização para você aprender da forma mais eficaz, rápida e simples possível, utilizando os seus sistemas visual, auditivo e sinestésico ao mesmo tempo. 15 minutos por dia, pelo menos. Tenha um texto e um áudio. Ouça isso pelo menos 5 vezes ali nos primeiros dias, depois comece a repetir. Quando você estiver seguro da sua pronúncia, pronunciando muito parecido com o que você ouve, você escreve. Você pode escrever através de um ditado, copiando mesmo, ou até mesmo criando uma história, escrevendo sobre algo que você queira contar relacionado àquele tema, tá? É claro que só isso não basta, né? Isso é um desenvolvimento das habilidades. Você precisa aprender a pensar em inglês, que é um tema, um assunto que a gente vai falar na próxima live, né? Sobre elaboração, uma coisa que eu falo muito. Estratégias para você elaborar, para você desenvolver o seu pensamento, para você adquirir confiança na hora de falar inglês, da mesma forma que você fala português. Nós vamos falar isso na sexta-feira que vem, às 19h30. Então, eu vou ficando por aqui. Agradeço a todos que participaram da live. Muito obrigado por participar. Curta a página, me siga nas redes sociais e nos acompanhe aqui toda sexta-feira às 19h30 para que vocês possam aprender inglês, aprender estratégias cada vez mais
de forma que possa te auxiliar a aprender inglês de cada vez mais rápido e simples, ok? Vou ficando por aqui então. Uma boa noite a todos e até a próxima. See you. Bye.